façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, assim, é sim uma coisa, existe de fato aí esse perigo, mas o que o Janones está defendendo, junto com todos os amigos dele, né, ali a Liga dos Amigos da Esquerda, o que o Alexandre de Moraes, o que o Lula, que chama aí a democracia de um conceito relativo e assim por diante, não é a liberdade, efetivamente, não é a liberdade legítima, não é esse debate. O que eles defendem é a censura. Mas, por outro lado, a gente tem que ter aí, colocar a mão na consciência que também não existe uma coisa irrestrita e aí a festa de todo mundo e vamos ser livre. E o Brasil não é Estados Unidos, Paulo Figueiredo. As pessoas aqui, elas não estão preparadas para isso mesmo. Enquanto a gente não admitir isso... Existe aqui há 250 anos e funciona. Elas não estão preparadas, inclusive, por conta do próprio sistema educacional, da forma como o sistema educacional funciona aqui no Brasil. Malucos, não tinha nem sistema educacional nos Estados Unidos, gente. Vocês estão doidos. Esse troço funciona há 250 anos aqui, gente. Espera só um minuto que eu vou passar para o Paulo o seguinte. Adriles, deixa eu te falar. Quando o debate acontece, é sempre importante, quando a gente está online, é diferente de estar no estúdio. Quando você fala, ninguém entende. Se atropela o outro, ninguém entende. Tem dois superchats aqui. Tem 2 superchats que eu quero passar para o Paulo, para a gente rodar junto com esse assunto. Espera só um minuto, Adriles. Eu já te dou a palavra. Eu vou passar para o Paulo agora. O René Góes, USA mandou. Adriles, Paulo ou G, me ajudem. A cultura do Nordeste no São João de queimar Judas seria antissemitismo? É verdade que tentaram invadir a Casa Branca? Será que vai haver punição para os manifestantes nos Estados Unidos? Eu acho que o Paulo pode responder isso de maneira pontual, aproveitando essa questão que a gente está trazendo da liberdade de expressão, Paulo. O ponto que eu acho interessante é como que a sociedade americana lida com essa questão, e lida 250 anos, gente. Uma sociedade que era agrária, de pessoas sem nenhuma formação, sem nenhum calo sobre todas as ideias que tinham passado no mundo. O antissemitismo, por exemplo, nos Estados Unidos, na direita americana, no início do século XX, era disseminado. Existia uma posição antissemita disseminada aqui nos Estados Unidos. Assim como existia um comunismo disseminado em outros setores, inclusive entre os judeus. O filme do Oppenheimer mostra isso muito bem. Essa coisa de tratar a sociedade como criança, isso é a ideia da esquerda. O que a sociedade americana faz? A sociedade americana faz você não pode achar que a sociedade brasileira de 2023 é inferior à sociedade americana do século XVIII, XIX. Não tem como. E eu estou dizendo a vocês, tem 250 anos que esse negócio de liberdade de expressão funciona. Não é uma teoria mirabolante do Paulo Figueiredo. É uma prática de um povo que veio e que absorveu culturas do mundo inteiro, de imigrantes, gente pobre, gente agrícola. Essa visão paternalista é uma visão muito elitista. É a visão dos ungidos do Thomas Sowell. Eu tenho certeza que se nós sentarmos aqui, nós 4, para discutirmos o que vai poder ou não ser permitido, a gente não vai poder permitir nada, porque cada um tem as suas linhas vermelhas. Então, a sociedade chegou a uma conclusão, a sociedade americana chegou a uma conclusão de que ninguém deve ter o poder de delimitar o que pode ou não ser discutido e pensado. E isso é importante porque esse é o direito, e por isso que ele é o mais absoluto, o mais próximo do absoluto que nós podemos ter. Esse é o direito utilizado para proteger todos os outros direitos. Porque se nós não tivermos diálogo, nós não tivermos debate, só resta a ponta da faca. Só resta a segunda emenda, que é a emenda que dá o direito de você carregar armas e se proteger. A sociedade americana, por exemplo, nesse caso agora, se controla, Deus, respira. A sociedade americana, nesse caso específico por exemplo, do Hamas, etc., uma notícia que saiu na sexta-feira, muito bacana. Os escritórios de advocacia americanos pegaram todos esses babaquaras que estão
em grandes universidades, inclusive em Harvard, estou tomando café aqui com a minha caneca de Harvard, inclusive em Harvard, e falaram assim, vocês querem saber o que vocês vão fazer? Nenhum de vocês mais vai ser contratado. Então, outro exemplo fantástico, a gente está vendo a Bud Light, que veio com um discurso trans, aloprado, a Bud Light está sendo boicotada pelos conservadores. O Target, que começou a vender roupa para criança trans, está sendo completamente aniquilado. Quando você... Não é porque é uma doutrina. Você quer saber a doutrina mais perigosa? Você quer doutrina... Não, mas você tá maluco, Adri? Você quer doutrina mais perigosa do que a doutrina que defende a mutilação de criança? Mutilação de criança cortar o peru fora. Pô, aí como é que a sociedade americana faz? Em vez de proibir a discussão dessa ideia, a sociedade pune a promoção dessa ideia. A Disney resolveu entrar nessa seara e está sendo aniquilada. Dessa ideia que é exatamente a lei. Você está falando a mesma coisa que eu, então. Note bem, você falou que a sociedade americana do século XIX não pode ser mais evoluída que a sociedade brasileira de 2020. Pode até ser, mas hoje você tem uma coisa chamada rede social que dissemina em largura. Esse é o discurso do Alexandre. Esse é o Alexandre. Esse é o Alexandre. Esse é o Alexandre. Você vai me chamar de Alexandre de Moraes, eu já sei. Mas é exatamente igual. E uma coisa que pode te assustar mais. Em princípio, eu acho que o projeto de lei, tirando a questão do bolsonarismo, do Janones, até poderia ser viável. Sabe por que quem tentou fazer uma coisa assim nas redes sociais? O governo do Bolsonaro. Quando se criou uma censura subjetiva, abstrata, que varia da cabeça do juiz, no caso, Alexandre de Moraes, para prender e censurar pessoas, o que o governo Bolsonaro promoveu como possibilidade de limitação de discursos criminosos dentro da internet, dentro da rede social? Se você faz apologia a pedofilia, a terrorismo, a assassinato, você remove o conteúdo. O resto é absolutamente, quem disse, a subjetividade da liberdade de expressão. E isso tem... Acho que o Adriles caiu. A internet do Adriles se encarregou. O Adriles caiu. Ele se afundasse nesse argumento. Mas, ó, eu vou responder aqui, Gê, antes de passar para a gente fazer mais uma rodada, vou responder ao Renê. A malhação de Judas, que é uma tradição nordestina, eu não vejo mais imaginar absolutamente nada de antissemitismo nela. Sério? Eu acho que ele não perguntou sério, ele perguntou sendo irônico, não? Eu também entendi a pergunta como uma ironia, mas a gente não sabe mais. A verdade é que agora eu não sei o tom da pergunta, então eu preferi responder desse jeito, né? Que é mais quadradão. O negócio da malhação do Judas é que a gente malha o Judas porque ele traiu Jesus, que também era judeu. Sim. Então eu não sei se pode ser um antissemitismo. Ele ainda com a verdade que tentaram invadir a Casa Branca. Eu acho que estão falando do que aqui. Filme, Olympus Has Fallen, né? Que é o filme da invasão da Casa Branca. Tem só mais superchat, que é um comentário aqui, acho que da Ana Paula Vieira. Paulo, com 21 graus e eu com 9 graus aqui em Nova York. Adriles, eu te amo e gosto das suas análises, mas não interrompe seus colegas. Risos. Minha mão congelou, admiro muito vocês. Beijo no coração, Ana Paula Vieira, nossa querida e assídua ouvinte aqui do programa. Meus queridos, a gente nos interrompe há anos, a gente já está acostumado. Eu nem venho nesse programa se o Adriles não for me interromper, eu nem venho. E ele vai ter que sair e entrar de novo porque o fone dele não está funcionando, o som dele. Não sei o que aconteceu, bebê. Eu acho que é uma proteção do destino. Porque ele estava praticamente lendo uma decisão do Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de defesa do terrorismo. Ele estava lendo a decisão do Alexandre. Eu vou defender o Adriles, não é esse o ponto. Eu vou defender o Adriles, não é esse o ponto. O que o Alexandre de Moraes faz, na verdade, é subverter o debate. Essa que é a grande questão. Ele pega um debate filosófico e subverte, como tudo aquilo que a esquerda faz. Midas tocava em tudo e transformava em ouro. A esquerda, ela faz o oposto. Toca em tudo e transforma em merda. Então, ela subverte o debate do que é a liberdade. Essa que é a grande questão. Aí quando a gente tenta, veja, o plano dos caras é tão bom, o domínio cultural deles é tão bom, que quando a gente tenta pensar a respeito do que é a liberdade, como que ela vai funcionar dentro da sociedade brasileira, imediatamente, só de mencionar o debate, você já é atrelado ao Alexandre de Moraes e a discursos totalitários.
Por quê? Porque é isso que tá na grande mídia, é isso que tá na imprensa, é isso que passa todos os dias. Que ao falar qualquer coisa, é lá o cara que tá já associado. Porque o plano dos caras é esse, a ideia é essa. Então você sequer consegue questionar o debate, que é sim um debate legítimo. Era esse o ponto que ele ia chegar. Defendi você. Para Adriles de plantão, defendi o Adriles. Mas deixa eu falar, que eu escutei o Paulo Figueiredo sentando a lenha em mim aí. Mas eu defendi você. Eu tava te elogiando. A questão que se coloca, eu tava dizendo na parte do o Alexandre. limite da liberdade de expressão é a apologia ao crime. O que eu ia chocar meus telespectadores é que eu sou favorável, em princípio, até o projeto de lei do Janones. Se você faz apologia à pedofilia, se você faz apologia ao terrorismo, no caso do Hamas, justificando o Hamas, se você faz apologia ao nazismo, ao antissemitismo ou ao racismo, falar que negros devem ser exterminados, eu acho que esse conteúdo poderia ser removido e deveria ser, como é no Brasil, criminalizado. É diferente de você estabelecer uma opinião subjetiva de que, sei lá, uma coisa horrorosa, brancos são superiores a negros, homens são superiores a mulheres, o sexo homossexual não é um sexo natural. Isso pode. Eu acho mas que aí, pode tudo isso. mas Adriles, você estabelecer acho que não, isso ficou claro. Isso ficou claro. exterminar judeu, aí agora eu vou aí você poderia, deixa eu terminar, Marco Antônio. E aí você poderia um critério, deixa eu terminar, querido, eu fiquei fora do ar. Você poderia estabelecer um critério objetivo não de censura, mas de criminalização de um discurso que eventualmente é potencialmente criminoso. De você matar pessoas, torturar pessoas, de você exterminar toda uma etnia ou todo um sexo. Nesse sentido, seria muito mais interessante que a cabeça subjetiva do Xandão ser uma legislação precisa nesse caso. É isso. Roda a pauta. Agora, a grande dificuldade disso é o seguinte, durante 40 anos a gente conviveu com a esquerda no ambiente cultural, chamando você, a Geisiane, o Paulo Figueiredo de nazista. E criminalizar isso é a oportunidade perfeita para eles prenderem você, inclusive, porque o aparato inteiro está tomado por gente não. Torna um conceito... Deixa eu vocês terminar. não entenderam. Torna um conceito objetivo em um conceito subjetivo. A gente vive também, Adriles, uma guerra semântica e uma guerra da ressignificação de conceitos, de palavras, de expressões, na biologia, inclusive. Então, assim, eu não fico confortável em trabalhar a liberdade de expressão sob estes parâmetros que você colocou aqui. Por mais que você tente fazê-los de maneira subjetiva, o legislador sempre deixa uma porta aberta para a subjetividade. Este é o meu ponto. Não, claro. Mas, gente, o que faltou entender... foi o que os pais fundadores americanos idealizaram. Esse sistema que a gente tem hoje, que a gente acha maravilhoso, ele foi idealizado... Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles eram muito claros em dizer que aqueles direitos eram para as pessoas brancas e não para os negros. Então eu não coloco eles como exemplo. Aonde que os pais fundadores dizem isso? Pega o livro, é só você pegar o livro. Eu também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? É a vida, a liberdade, a propriedade privada, o livre mercado e o Estado de Direito. Mas as pessoas têm que assinar os serviços que elas valorizam. Elas têm que valorizar os profissionais que dão a voz a elas. E eu faço esse apelo para que as pessoas prestigiem o Fio Diário. O lançamento do Fio Diário passa por isso daí, Marco. É um ato de coragem, com certeza. E é aqui no Fio Diário que você está vendo esse discurso. É aqui no Fio Diário que você vai ver esse discurso. Enquanto não nos tolherem, não nos censurarem, não nos prenderem e não nos matarem.